Você já percebeu que quanto mais você persegue algo, mais aquilo parece escapar dos seus dedos? Que quanto mais você luta, mais pesado tudo fica? Existe um segredo escondido na própria estrutura da realidade que você nunca aprendeu a enxergar. Um paradoxo tão simples que soa absurdo quando você finalmente compreende. E esse paradoxo pode mudar tudo, porque a verdade é esta: você não precisa fazer nada, absolutamente nada. O universo não está esperando suas ações, não está medindo seu esforço, não está contando suas lágrimas ou suas horas de trabalho. O que ele está observando é algo muito mais profundo, algo que acontece silenciosamente dentro de você, invisível aos olhos de quem não sabe ver. E essa coisa silenciosa, essa vibração interior imperceptível, é a única força criativa real que existe. Tudo mais é teatro. Tudo mais é ilusão de movimento. Você foi ensinado a acreditar que manifestar exige luta, que realizar sonhos demanda suor, sangue e sacrifício, que você precisa merecer, que você precisa provar, que você precisa correr atrás. E enquanto você corre, enquanto você força, enquanto você tensiona cada músculo da sua alma, tentando alcançar aquilo que deseja, a própria essência do que você busca se afasta. Não porque você não seja digno, não porque o universo seja cruel, mas porque você está operando de um estado de consciência que nega a posse daquilo que persegue. Pense comigo. Quando você quer algo desesperadamente, o que essa palavra carrega? Desespero, falta, ausência, vazio. E o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. Ele espelha seu estado interno com precisão cirúrgica. Se você é carência, recebe carência. Se você é tensão, recebe mais tensão. Se você é luta, recebe mais batalhas. Mas e se existisse outra forma? E se a verdadeira manifestação não acontecesse através do esforço, mas através do descanso? Não através da busca, mas através da certeza. Não através do movimento externo, mas através da quietude interna. Existe uma dimensão da consciência onde tudo que você deseja já existe, não como possibilidade futura, não como promessa distante, mas como realidade presente. Neste exato instante, em algum plano da existência, você já tem o que busca. Você já é quem deseja ser. Você já vive a vida que imagina. E a única coisa que separa esse você daquele você é uma mudança de frequência. Uma alteração sutil na forma como você habita sua própria consciência. Mas você não consegue acessar essa frequência através da força. Você não alcança esse estado através da tensão, porque a porta para essa dimensão só se abre quando você relaxa, quando você solta, quando você confia. E aqui está o paradoxo que destroça todas as suas crenças anteriores. Você só manifesta aquilo com o qual você já se sente completo. Você só atrai aquilo que você já possui internamente. Você só cria externamente aquilo que você já assumiu como verdade interna. A manifestação não é sobre adquirir, é sobre reconhecer. Não é sobre conquistar, é sobre aceitar. Não é sobre se tornar, é sobre perceber que você já é. Neste momento, enquanto você respira, existe uma versão de você vivendo exatamente a realidade que você mais deseja. Essa versão não está ansiosa, não está desesperada, não está lutando, ela está relaxada, certa, tranquila, porque ela sabe. E esse saber não é intelectual, é visceral, é celular. É um conhecimento tão profundo que não precisa de prova, não precisa de confirmação externa, não precisa de evidência. A evidência virá, mas ela virá depois, nunca antes. E esse é o erro que mantém milhões de pessoas presas no ciclo interminável da busca sem fim. Elas esperam a evidência para então sentir certeza. Mas a consciência criativa funciona exatamente ao contrário. Primeiro vem a certeza interna, depois vem a manifestação externa, sempre nessa ordem. Nunca invertida. Você quer dinheiro? Então primeiro você precisa sentir-se rico. Não fingir riqueza. Não visualizar riqueza.
mas descansar na sensação interna de que você já tem o suficiente. Você quer amor? Então, primeiro você precisa habitar a consciência de quem já é amado, não como afirmação mental, mas como experiência sensorial interna. Você quer sucesso? Então, primeiro, você precisa assumir o estado interno de quem já venceu. E aqui está a parte que ninguém te contou. Você não assume esse estado através de técnicas. Você assume através do descanso, através do abandono, através da rendição total à verdade interna que você escolhe habitar. Porque a consciência não é algo que você manipula. É algo que você é. E você não se torna algo através da força. Você se torna através da aceitação, através do relaxamento na nova identidade, através da dissolução das resistências que te mantém preso à versão antiga de você mesmo. Pense em alguém que você admira profundamente, alguém que já alcançou tudo o que você busca. Essa pessoa acorda de manhã desesperada? Essa pessoa passa o dia inteiro tensionada, tentando provar algo para o universo? Não. Ela simplesmente é. Ela habita naturalmente o estado de consciência que corresponde à sua realidade externa. Existe uma serenidade em quem já tem, uma paz em quem já é, uma quietude em quem já sabe. E essa qualidade energética, essa frequência específica de ser, é o verdadeiro ímã da manifestação. Não suas ações, não suas palavras, não suas visualizações, mas seu estado de ser. Agora respire fundo e sinta isso. E se você já tivesse tudo o que deseja, como seria acordar amanhã sendo essa pessoa? Qual seria a qualidade da sua respiração, o ritmo do seu coração, a sensação no seu peito? Você estaria ansioso? Estaria preocupado? Estaria perseguindo? Ou você estaria simplesmente vivendo, tranquilo, certo, completo? A manifestação real acontece quando você para de perseguir e começa a habitar, quando você deixa de correr atrás e começa a descansar dentro. Quando você abandona o modo fazer e abraça o modo ser. E essa transição não exige esforço. Na verdade, ela exige exatamente o oposto. Ela exige que você pare de esforçar, que você solte o controle, que você confie. Mas confiar em quê? Na lei invisível que governa toda a manifestação. Na verdade de que consciência é a única realidade. Na certeza de que seu mundo exterior nunca pode contradizer seu mundo interior por muito tempo. O universo não tem escolha. Ele precisa refletir você. Precisa espelhar sua frequência dominante. Precisa materializar aquilo que você verdadeiramente é, não aquilo que você finge ser, não aquilo que você quer ser, mas aquilo que você assume ser. E assumir não é um ato mental, é um estado de ser, é uma frequência, é uma vibração. É a diferença entre alguém que afirma "eu sou rico" enquanto sente falta de dinheiro e alguém que simplesmente é rico internamente, independente do saldo bancário externo. Um está mentindo para si mesmo. O outro está habitando uma verdade interna. E apenas o segundo manifesta, porque manifestação não responde a palavras, responde a estados, não responde a pensamentos, responde a sentimentos, não responde a desejos, responde a certezas. Você passa anos tentando manifestar através da força, através da repetição mecânica de afirmações vazias, através de visualizações que não geram nenhuma mudança real no seu estado interno. E então, você se pergunta por que nada funciona, por que a lei falha. Por que você continua preso à mesma realidade? Mas a lei nunca falha. Você é que está aplicando a lei errada. Você está tentando criar através da vontade, mas criação não acontece através da vontade. Acontece através da assunção, através da aceitação interna, através do descanso na nova identidade. Quando você quer algo, você está separado daquilo. Quando você persegue algo, você está admitindo que não tem. Quando você luta por algo, você está confirmando a falta. Mas quando você relaxa na certeza interior de que aquilo já é seu, algo muda na estrutura invisível da realidade.
Você para de emitir a frequência da falta e começa a emitir a frequência da posse. E o universo não tem escolha senão responder. Não porque ele é mágico, mas porque ele é lei. Lei tão confiável quanto a gravidade, tão precisa quanto a matemática, tão inevitável quanto o amanhecer. Então por que você ainda luta? Por que você ainda força? Por que você ainda tensiona cada fibra do seu ser, tentando fazer acontecer? Talvez porque ninguém nunca te disse a verdade. Ninguém nunca te explicou que soltar é mais poderoso que segurar, que confiar é mais forte que controlar, que ser é mais criativo que fazer. Você foi condicionado a acreditar que precisa ganhar o que deseja. Mas e se você já merecesse? E se você já fosse digno? E se a única coisa entre você e seus sonhos fosse a crença de que você precisa merecê-los? Porque consciência não conhece hierarquia, não conhece dignidade, não conhece merecimento. Consciência apenas é. E aquilo que ela assume ser, ela manifesta, sem julgamento, sem moral, sem condições. Se você assume riqueza, você manifesta riqueza. Se você assume pobreza, você manifesta pobreza. O universo não se importa, ele apenas espelha. E o espelho não mente, ele não distorce, ele não julga. Ele apenas reflete com absoluta precisão aquilo que você verdadeiramente é internamente. Então a pergunta não é o que você quer, a pergunta é quem você está sendo, não o que você busca, mas o que você assume, não o que você deseja, mas o que você sente ser verdade sobre si mesmo. E essa verdade interna não pode ser forçada, não pode ser fabricada, não pode ser fingida, ela precisa ser vivida, sentida, habitada. E você habita um novo estado da mesma forma que habita uma nova casa. Você não força a casa a se tornar sua. Você simplesmente entra, relaxa, se acomoda. E com o tempo, aquele espaço passa a carregar sua energia. Passa a refletir sua presença. Passa a ser naturalmente seu. O mesmo acontece com estados de consciência. Você não força um novo estado, você entra nele, relaxa nele, se acomoda nele. E com a repetição dessa sensação interna, com a familiaridade crescente dessa nova frequência, aquele estado passa a ser naturalmente seu. E quando ele é naturalmente seu, quando você não precisa mais esforço para mantê-lo, quando ele se torna sua frequência dominante, o mundo exterior não tem escolha, senão reorganizar-se para refletir essa nova verdade. Não imediatamente, não magicamente, mas inevitavelmente, porque consciência é causa e circunstância é efeito, sempre nessa ordem. Nunca ao contrário. Você olha para a sua vida e vê limitações, vê problemas, vê obstáculos, e você pensa que precisa resolver tudo isso antes de poder ser feliz, antes de poder ser próspero, antes de poder ser livre, mas você está olhando através dos olhos da velha consciência, a consciência que criou essas limitações, e enquanto você continuar olhando desse lugar, você continuará vendo o mesmo. Mas existe outro lugar de onde olhar, um lugar onde essas limitações não existem. Um lugar onde você já é livre, já é próspero, já é completo, e esse lugar não está no futuro, não está em outro país, não está em outra vida. Esse lugar está dentro de você, agora, neste instante. E você acessa esse lugar não através do pensamento, mas através do sentimento. Não através da análise, mas através da assunção. Não através da busca, mas através do descanso. Porque o que você busca já está em você. Você apenas não sabe. Você foi ensinado a procurar fora, a perseguir no mundo externo, a validar sua completude através de conquistas. Mas toda conquista externa é apenas o reflexo de uma completude interna que já existia. Você não conquista para se tornar completo. Você se torna completo e então conquista. Essa é a ordem. Sempre foi. Sempre será. E quando você finalmente compreende isso, quando essa verdade penetra tão fundo que se torna parte de você,
algo extraordinário acontece. Você para de lutar, para de forçar, para de tensionar. E nesse relaxamento, nessa rendição, nessa confiança absoluta na lei invisível, você se torna o canal perfeito para a manifestação. Não porque você fez algo certo, mas porque você parou de fazer errado. Não porque você aplicou a técnica perfeita, mas porque você dissolveu a resistência. Não porque você mereceu, mas porque você assumiu. E assunção é poder. É o único poder real que existe. Maior que força, maior que vontade, maior que desejo. Porque assunção muda quem você é. E quando você muda quem você é, o mundo inteiro muda com você. Não gradualmente, não eventualmente, mas imediatamente. Porque o mundo não tem existência independente de você. Ele é você externalizado, você materializado, você refletido. Então, quando você muda, ele muda. Tem que mudar. Não pode não mudar. É lei. Agora pense em algo que você deseja profundamente. Algo que você tem perseguido há meses, talvez anos. Sinta a qualidade energética desse desejo. Sinta a tensão, a ansiedade, a falta. E agora imagine que você acabou de receber uma mensagem confirmando que aquilo já é seu, que está a caminho, que é inevitável. Como você se sentiria? Aliviado, relaxado, grato? Essa é a frequência, esse é o estado, essa é a consciência que manifesta. Não a consciência do querer, mas a consciência do ter. Não a energia da busca, mas a energia da posse. Não o sentimento de falta, mas o sentimento de completude. E você pode acessar esse sentimento agora. Não precisa esperar a evidência externa. Não precisa esperar a confirmação. Não precisa esperar a manifestação. Você pode sentir agora. Pode habitar agora. Pode ser agora. E quando você faz isso, quando você realmente faz isso, quando você vive no sentimento interno de realização independente da circunstância externa, você quebra o feitiço. Você dissolve a ilusão. Você transcende a matriz da espera. Porque toda espera é uma afirmação de que você não tem. Toda preocupação é uma declaração de que você não é. Toda ansiedade é um voto de que você está separado daquilo que deseja. Mas você nunca esteve separado. Você apenas acreditou estar. E essa crença, essa convicção silenciosa de separação, é a única coisa que mantém a distância. Quando você dissolve a crença, você dissolve a distância. E não há mais caminho a percorrer. Não há mais lacuna a preencher. Não há mais tempo a esperar, porque tudo já está aqui. Tudo sempre esteve aqui. Você apenas não conseguia ver, mas agora você pode. Porque agora você sabe o segredo. O segredo que sempre esteve escondido à vista de todos, tão simples que parece impossível, tão óbvio que passa despercebido, tão poderoso que transforma tudo. O segredo é este: relaxe, simplesmente relaxe. Não na verdade externa, mas na verdade interna. Não na circunstância, mas na consciência. Não no que é, mas no que você assume ser. E quando você relaxa nessa assunção, quando você descansa nessa certeza interior, quando você habita naturalmente esse novo estado de ser, o universo não tem escolha. Ele precisa confirmar, precisa materializar, precisa manifestar. Não porque você pediu, mas porque você assumiu. Não porque você mereceu, mas porque você se tornou. Não porque você fez, mas porque você é. E ser é tudo. Ser é a única causa. Ser é o único poder. Ser é a única verdade. Tudo mais é consequência. Tudo mais é reflexo. Tudo mais é efeito. Então pare de tentar manipular o efeito. Pare de tentar controlar a consequência. Pare de tentar forçar o reflexo. E simplesmente seja. Seja quem você deseja ser. Seja o que você deseja ter. Seja a realidade que você deseja viver. Não amanhã. Agora. Não quando acontecer. Antes de acontecer. Não depois da prova. Antes da prova. Porque a prova virá. Mas ela só vem depois.
nunca antes. E você precisa ser primeiro, precisa assumir primeiro, precisa relaxar na certeza primeiro. E então, apenas então, o mundo exterior se reorganiza. As pessoas mudam, as circunstâncias se ajustam, as oportunidades aparecem. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. Não porque você lutou, mas porque você confiou. Não porque você correu atrás, mas porque você descansou dentro. E nesse descanso, nessa quietude, nessa paz interior inabalável, você se torna o ímã mais poderoso que existe. Você atrai sem esforço, manifesta sem tensão, cria sem luta. Porque você finalmente entendeu o paradoxo. O paradoxo de que fazer menos cria mais, de que soltar traz, de que relaxar manifesta. E esse paradoxo não é teoria, não é filosofia abstrata, não é especulação mística, é lei. Lei que funciona sempre, para todos, em todas as situações, sem exceção. Você apenas não sabia, mas agora sabe, e saber é poder. Não o poder de forçar, mas o poder de permitir. Não o poder de controlar, mas o poder de confiar. Não o poder de fazer, mas o poder de ser. E esse poder está disponível agora, não no futuro. Não quando você se tornar mais espiritual. Não quando você aprender mais técnicas. Agora, neste exato momento, enquanto você respira, enquanto você existe, enquanto você é. Porque você sempre foi o Criador. Você apenas não lembrava. Você sempre foi a consciência que molda a forma. Você apenas não reconhecia. Você sempre foi o poder que manifesta mundos. Você apenas não assumia. Mas agora você pode assumir, pode reconhecer, pode lembrar. E quando você faz isso, quando você realmente compreende quem você é, quando você relaxa na verdade do seu ser, tudo muda. Não aos poucos, de uma vez. Não gradualmente, instantaneamente. Não no nível externo, no nível interno. E quando muda internamente, o externo não tem escolha senão seguir. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas vai acontecer, porque consciência é causa e circunstância é efeito, sempre, sem falhas, sem exceções. Então confie, não na evidência, mas na lei, não no que você vê, mas no que você sabe, não na realidade atual, mas na realidade assumida, e viva dessa assunção, não como técnica, mas como identidade, não como prática, mas como verdade, não como esperança, mas como certeza, porque certeza é o que manifesta. Não esperança, não desejo, não vontade, certeza. E você cultiva certeza não através da confirmação externa, mas através da repetição interna, através de voltar sempre ao mesmo estado, ao mesmo sentimento, à mesma verdade, até que essa verdade se torne mais real que a realidade externa, até que esse sentimento se torne mais familiar que a circunstância atual, até que esse estado se torne sua frequência natural. E quando se torna natural, quando você não precisa mais esforço para mantê-lo, quando ele simplesmente é quem você é, a manifestação não é mais questão de si, mas de quando. E mesmo o quando deixa de importar, porque você já está vivendo da realização, já está habitando a completude, já está sendo a resposta. E quando você é a resposta, a pergunta desaparece. Quando você é a solução, o problema se dissolve. Quando você é a manifestação, a busca termina. Não porque você conquistou, mas porque você percebeu que nunca houve nada a conquistar. Tudo sempre esteve dentro de você. Tudo sempre foi você. Você apenas estava olhando para o lugar errado, procurando na direção errada, buscando da forma errada. Mas agora você sabe. E saber é o começo da transformação. Não o saber intelectual, mas o saber visceral, o saber celular, o saber que transforma cada átomo do seu ser. E esse saber não vem através da mente, vem através da experiência, através da prática,
através de viver repetidamente no novo estado, até que ele se torne velho, até que ele se torne familiar, até que ele se torne você. E então um dia você acorda e percebe que não está mais fingindo, não está mais praticando, não está mais tentando. Você simplesmente é. E quando você simplesmente é, o universo simplesmente entrega, não como recompensa, mas como reflexo, não como milagre, mas como consequência natural, não como exceção, mas como regra, a regra de que você sempre recebe aquilo que você é, sempre manifesta aquilo que você assume, sempre cria a partir do seu estado dominante. E seu estado dominante não é definido pelo que você pensa ocasionalmente, mas pelo que você sente consistentemente, não pelo que você afirma verbalmente, mas pelo que você habita emocionalmente, não pelo que você visualiza mentalmente, mas pelo que você vive sensorialmente, porque manifestação não é um jogo mental, é uma experiência sensorial. Não é sobre pensar certo, é sobre sentir certo. Não é sobre saber intelectualmente, é sobre saber corporalmente. E você sabe corporalmente quando relaxa, quando solta, quando confia, quando para de tentar provar e começa a simplesmente ser, quando abandona a luta e abraça o descanso. Quando troca o esforço pela certeza, e essa certeza não é arrogância, não é pretensão, não é ilusão, é a compreensão profunda de como a realidade funciona, de como a consciência cria, de como o invisível se torna visível. E quando você compreende isso, realmente compreende, você não precisa mais forçar nada. Você simplesmente permite que a lei opere, permite que a consciência crie, permite que o invisível se manifeste. E nesse permitir, nessa rendição, nessa confiança absoluta, você se torna o canal perfeito. Não porque você é especial, mas porque você está alinhado. Não porque você é escolhido, mas porque você escolheu. Não porque você mereceu, mas porque você assumiu. E agora, neste momento, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo da velha consciência, a consciência do esforço, da luta, da busca interminável. Ou você pode abraçar a nova. A consciência do descanso, da certeza, da completude presente. Uma mantém você preso ao ciclo, a outra liberta você dele. Uma perpétua a falta, a outra manifesta a abundância. Uma cria tensão, a outra cria milagres. E milagres não são sobrenaturais, são supranaturais. Eles transcendem a natureza aparente das coisas, mas eles obedecem à natureza real da consciência. Eles seguem a lei invisível que governa toda a manifestação. Eles confirmam a verdade de que você é o Criador, de que consciência é causa, de que assunção é poder, e esse poder está em você agora, não dormindo, não latente, mas ativo, operando, criando, a cada momento, a cada pensamento, a cada sentimento, você está criando. A questão não é se você cria, a questão é o que você cria, e o que você cria é determinado por quem você é, não quem você finge ser, não quem você quer ser, mas quem você assume ser, no silêncio, na quietude, na verdade interna que você habita quando ninguém está olhando. Essa é a verdade que manifesta. Essa é a consciência que cria. Esse é o estado que se materializa. Então escolha conscientemente, escolha intencionalmente, escolha sabiamente. E depois de escolher, relaxe, descanse, confie. Não na evidência, mas na lei. Não no tempo, mas na certeza. Não no caminho, mas no destino. Porque o destino já está garantido. Não pelas estrelas, mas pela sua assunção. Não pelo karma, mas pela sua consciência. Não pelo destino, mas pela sua escolha. A escolha de ser. Aqui. Agora. Completamente. E quando você é completamente, o universo responde completamente. Não pela metade, não eventualmente, mas totalmente. Porque essa é a lei. Essa é a verdade. Esse é o caminho.
o caminho que não exige esforço, mas exige certeza, que não exige luta, mas exige assunção, que não exige tempo, mas exige estado. E você pode habitar esse estado agora. Não precisa esperar, não precisa se preparar, não precisa se tornar digno. Você já é digno, sempre foi, sempre será. Você apenas esqueceu, mas agora lembrou. E lembrar é retornar. Retornar à verdade, retornar ao poder, retornar a si mesmo. Ao si mesmo que sempre foi o Criador, que sempre foi a consciência, que sempre foi a fonte. E da fonte tudo flui, sem esforço, sem resistência, sem luta, apenas fluxo, fluxo natural, fluxo inevitável, fluxo perfeito. E você entra nesse fluxo não fazendo mais, mas sendo mais, não correndo mais rápido, mas descansando mais profundamente. Não tentando mais forte, mas confiando mais completamente. E nessa confiança, tudo se transforma. Não magicamente, mas naturalmente. Não sobrenaturalmente, mas supernaturalmente. Através da lei invisível que sempre operou, que sempre funcionou, que sempre entregou. Você apenas não sabia como acessá-la, não sabia como ativá-la, não sabia como fluir com ela. Mas agora sabe, e saber é poder. O poder de mudar tudo. Não amanhã, hoje, não eventualmente, agora, não um dia, neste dia. Porque este é o único dia que existe. Este momento é o único momento real. Esta consciência é a única consciência criativa e você está nela, agora, criando, manifestando, materializando. A questão é apenas, o quê? O que você está criando com sua assunção atual? O que você está manifestando com seu estado dominante? O que você está materializando com sua consciência habitual? E se a resposta não te agrada, você tem o poder de mudar. Não mudando o mundo, mas mudando você. Não mudando as circunstâncias, mas mudando a consciência. Não mudando o efeito, mas mudando a causa. E quando você muda a causa, o efeito não tem escolha senão seguir. Pode não ser imediato, mas será inevitável, porque consciência é lei, e lei não falha, nunca falhou, nunca falhará. Ela apenas opera, constantemente, perfeitamente, inevitavelmente, e você está sob sua operação, agora, sempre, eternamente. Então escolha sabiamente, assuma poderosamente, e depois relaxe completamente. Na certeza interior de que está feito, de que é real, de que já é. Não porque você vê, mas porque você sabe. Não porque está manifestado, mas porque está assumido. Não porque o mundo confirma, mas porque você confirmou internamente. E sua confirmação interna é a única que importa. É a única que cria. É a única que manifesta. O mundo apenas segue. Sempre seguiu. Sempre seguirá. Porque o mundo não tem poder sobre você. Você tem poder sobre o mundo, não através da força, mas através da consciência. Não através da manipulação, mas através da assunção, não através da luta, mas através do ser. Seja, simplesmente seja. Seja aquilo que você deseja experimentar. Seja aquilo que você deseja manifestar. Seja aquilo que você deseja viver. E o resto virá. Não porque você mereceu, mas porque você assumiu. Não porque você lutou, mas porque você descansou. Não porque você forçou, mas porque você confiou. E confiança é a chave. Não esperança, não desejo, não vontade. Confiança. Confiança inabalável na lei invisível. Confiança absoluta na consciência criativa. Confiança total na verdade de que você é o poder. E sempre foi, sempre será, para sempre. Mas deixe-me te mostrar algo que talvez você ainda não tenha percebido completamente. Há uma diferença profunda entre relaxar por desistência e relaxar por certeza. Um é colapso, o outro é poder. Um é rendição à derrota, o outro é rendição à vitória. Um é abandono do sonho,
o outro é a habitação do sonho. E você precisa entender essa distinção visceralmente, porque ela define tudo. Quando você relaxa por desistência, você está dizendo, não consigo, não vai acontecer, desisto. Existe uma energia de derrota nisso, uma frequência de fracasso, um sabor de resignação amarga. E o universo, sendo o espelho perfeito que é, reflete essa frequência de volta para você. Mas quando você relaxa por certeza, algo completamente diferente acontece. Você está dizendo, está feito, é meu, não preciso mais lutar porque já venci. Existe uma energia de triunfo nisso, uma frequência de realização, um sabor de vitória doce. E o universo reflete essa frequência também. A diferença não está na ação externa, está na qualidade interna. Dois homens podem estar sentados na mesma posição, ambos relaxados, ambos quietos, ambos sem fazer nada. Mas um está em desespero silencioso, o outro está em certeza silenciosa. E seus mundos serão completamente diferentes, porque o mundo não lê suas ações. O mundo lê sua essência, não observa seus movimentos, observa suas frequências, não julga seus comportamentos, julga seus estados. E estado é tudo. É a única coisa que importa. É a única coisa que cria. É a única coisa que manifesta. Você pode fazer todas as técnicas certas com o estado errado e nada acontece. Ou você pode não fazer técnica alguma com o estado certo e tudo acontece. Porque técnica é forma. Estado é essência. E essência sempre vence forma. Sempre. Sem exceção. Então, quando você relaxa, relaxe sabendo. Relaxe sentindo. Relaxe habitando a verdade interna de que aquilo pelo qual você relaxa já é real. Não será real. Já é real. Agora. Neste momento. Na dimensão invisível da consciência onde toda manifestação nasce. E essa dimensão não está separada de você. Não está distante. Não está em outro plano inacessível. Essa dimensão é você. É seu interior. É seu mundo mental e emocional. É o espaço onde você verdadeiramente vive, independente do que acontece externamente. E nesse espaço, você é Deus. Não metaforicamente, literalmente. Você é a autoridade absoluta. Você é o Criador Supremo. Você é a lei que governa cada átomo, cada pensamento, cada possibilidade. Nada entra nesse espaço sem sua permissão. Nada existe nesse espaço sem sua assunção. Nada manifesta nesse espaço sem seu consentimento. E tudo que existe nesse espaço, eventualmente, se manifesta no espaço externo. Sempre. Sem falha. Sem demora permanente. Pode haver intervalo. Pode haver o que parece ser resistência. Pode haver o que você interpreta como bloqueio. Mas se você mantém o estado interno, se você habita consistentemente a nova consciência, se você vive persistentemente da nova assunção, o mundo exterior não tem poder para resistir indefinidamente. Ele precisa ceder, precisa se reorganizar, precisa refletir, porque essa é a lei de causa e efeito aplicada à consciência. Consciência causa. Circunstância efetua. E entre causa e efeito existe apenas tempo. E tempo não é obstáculo, é apenas intervalo. Intervalo que você preenche não com dúvida, mas com certeza. Não com ansiedade, mas com paz. Não com medo, mas com confiança. E cada momento que você preenche com a qualidade certa de consciência, você está encurtando o intervalo. Você está acelerando a manifestação. Você está aproximando o invisível do visível, não através da força, mas através da fidelidade. Fidelidade ao novo estado. Fidelidade à nova verdade. Fidelidade à nova identidade. E fidelidade não é esforço, é escolha repetida, é retorno constante, é habitação persistente. Você não precisa forçar fidelidade, você apenas precisa escolhê-la de novo sempre que perceber que se afastou dela. E você vai se afastar, centenas de vezes, milhares de vezes, porque você foi condicionado durante décadas a habitar a velha consciência, e condicionamento não desaparece instantaneamente.
Ele se dissolve gradualmente, através da repetição do novo, através da prática do diferente, através da insistência no assumido. E cada vez que você retorna ao novo estado, após ter caído no velho, você está fortalecendo o novo. Você está enfraquecendo o velho. Você está treinando sua consciência para habitar naturalmente a frequência da manifestação desejada. E isso é treino. Não é magia instantânea, é treino. Como treinar um músculo, como aprender um instrumento, como dominar uma habilidade. No começo é estranho, desconfortável, antinatural, mas com repetição torna-se familiar, confortável, natural. E quando se torna natural, quando você não precisa mais esforço para manter o novo estado, quando ele simplesmente é quem você é, a manifestação não é mais questão de técnica, é questão de tempo. E mesmo o tempo deixa de ser obstáculo, porque você já está vivendo da realização interna. Você já é internamente aquilo que deseja ser externamente. E ser internamente é 80% da jornada. Os outros 20% são apenas o desdobramento no tempo e espaço daquilo que já existe na consciência. E esse desdobramento você não controla, você não manipula, você não força, você apenas observa, confia, permite. Porque o como não é sua responsabilidade. O como é responsabilidade da lei, da inteligência invisível que organiza todas as coisas, da sabedoria infinita que conhece todos os caminhos. Sua responsabilidade é apenas o quê? O que você assume, o que você habita, o que você é. E quando você foca apenas nisso, quando você se dedica exclusivamente ao cultivo do estado interno correto, o universo se dedica a organizar o caminho externo perfeito. Não da forma que você imaginou, frequentemente de formas que você nunca teria planejado, através de pessoas que você não esperava, através de eventos que você não previu, através de sincronicidades que você não pode explicar, e isso é a beleza da rendição consciente. Você rende o controle do como, mas mantém o comando do que. Você solta a necessidade de saber o caminho, mas mantém a certeza do destino. Você abandona a tentativa de orquestrar os detalhes, mas mantém a visão clara do resultado. E nessa combinação de certeza e rendição, de saber e soltar, de comando e confiança, você se torna o manifestador mais poderoso possível, porque você não está mais bloqueando o fluxo com sua necessidade de controle. Não está mais atrasando a manifestação com sua ansiedade sobre o como. Não está mais sabotando o processo com sua dúvida sobre o caminho. Você simplesmente é o fim, e deixa a lei cuidar dos meios. E a lei sempre cuida, sempre providencia, sempre entrega, nem sempre no tempo que você quer, nem sempre da forma que você espera, mas sempre em alinhamento perfeito com sua consciência dominante. E se sua consciência dominante é certeza, então certeza é o que se manifesta. Se sua consciência dominante é confiança, então situações confiáveis aparecem. Se sua consciência dominante é completude, então experiências de completude se materializam. O universo não pode te dar aquilo que você não é. Ele só pode refletir aquilo que você é. Então a pergunta não é o que você quer do universo. A pergunta é o que você está sendo para o universo. Que sinal você está transmitindo? Que frequência você está emitindo? Que estado você está habitando? E seja honesto com essa resposta. Brutalmente honesto. Porque auto-engano não serve aqui. Você pode enganar sua mente consciente. Pode enganar outras pessoas. Pode até enganar a si mesmo temporariamente. Mas você não pode enganar sua consciência profunda. Não pode enganar seu estado emocional dominante. Não pode enganar a frequência que você verdadeiramente emite. E é essa frequência que manifesta. Não suas afirmações bonitas, não suas visualizações elaboradas, não suas intenções sinceras, mas sua frequência real. Seu estado autêntico, sua verdade emocional. Então mergulhe fundo, sinta honestamente, observe sem julgamento e pergunte:
Eu realmente estou habitando o estado de alguém que já tem o que desejo? Ou estou apenas fingindo? Eu realmente sinto a certeza interna? Ou estou apenas repetindo palavras vazias? Eu realmente confio na lei? Ou estou secretamente duvidando? E se a resposta revelar que você ainda está no velho estado, tudo bem, não é fracasso, é clareza. Clareza que te permite fazer a correção necessária. Clareza que te guia de volta ao caminho. Clareza que te mostra exatamente o que precisa ser mudado. E o que precisa ser mudado não é sua ação, é seu estado. Não é seu comportamento, é sua frequência. Não é sua técnica, é sua essência. E você muda a essência não através da força, mas através da imersão. Você se imerge repetidamente no novo estado. Você visita repetidamente a nova frequência. Você habita repetidamente a nova verdade. E cada imersão, cada visita, cada habitação torna aquele estado um pouco mais familiar, um pouco mais natural, um pouco mais seu, até que um dia você acorda e percebe que não está mais visitando aquele estado. Você está vivendo nele. Não está mais praticando aquela frequência. Você está sendo ela. Não está mais tentando assumir aquela verdade. Você simplesmente é aquela verdade. E quando isso acontece, quando a transição se completa, quando o novo se torna tão natural quanto respirar, a manifestação não é mais algo que você busca. É algo que você vive, não no futuro, no presente, não eventualmente, agora, porque você já é aquilo que desejava se tornar. Você já tem aquilo que desejava possuir. Você já vive aquilo que desejava experienciar. Internamente. E o que é interno sempre se torna externo. Sempre se materializa. Sempre se manifesta. É lei. Lei tão certa quanto o sol nascendo. Tão confiável quanto a gravidade operando. Tão inevitável quanto as estações mudando. E você não questiona essas leis. Não duvida delas. Não perde sono perguntando se o sol vai nascer amanhã. Você simplesmente sabe. E esse mesmo tipo de saber, esse mesmo nível de certeza, essa mesma qualidade de confiança, é o que você precisa cultivar em relação à lei da consciência. Porque ela é igualmente confiável, igualmente consistente, igualmente inevitável. A única diferença é que você não foi ensinado a confiar nela. Não foi condicionado a reconhecê-la. Não foi treinado a operá-la conscientemente. Mas agora você está aprendendo. Agora você está despertando. Agora você está lembrando. E lembrar é poder. Poder de criar conscientemente. Poder de manifestar intencionalmente. Poder de viver deliberadamente. Não como vítima das circunstâncias, mas como criador das circunstâncias. Não como efeito do mundo, mas como causa do mundo. Não como folha ao vento, mas como o próprio vento. E esse poder não é arrogância, é responsabilidade. Responsabilidade de reconhecer que você sempre esteve criando, sempre esteve manifestando, sempre esteve moldando sua realidade. A única diferença é que você estava fazendo isso inconscientemente, criando por padrão, manifestando por hábito, moldando através de crenças não examinadas. Mas agora você pode fazer conscientemente, criar intencionalmente, manifestar deliberadamente. Moldar através de assunções escolhidas. E essa é a liberdade verdadeira. Não a liberdade de ter tudo instantaneamente, mas a liberdade de escolher conscientemente quem você é. E quando você escolhe conscientemente quem você é, você automaticamente escolhe o que você manifesta. Porque manifestação é apenas expressão. Expressão externa de realidade interna. Materialização visível de consciência invisível. Forma tangível de essência intangível. E a essência sempre precede a forma. Sempre cria a forma. Sempre determina a forma. Então, cuide da essência. Nutra a essência. Cultive a essência. E a forma cuidará de si mesma, não imediatamente, mas inevitavelmente, não magicamente, mas naturalmente,
não sobrenaturalmente, mas através da operação supernatural da lei da consciência. E quando você vê a manifestação surgindo, quando você observa o mundo se reorganizando, quando você testemunha o impossível se tornando possível, não se surpreenda, não se choque, não duvide. Porque isso não é milagre, é confirmação. Confirmação de que você finalmente entendeu, de que você finalmente alinhou, de que você finalmente relaxou na certeza interior que sempre foi o segredo. O segredo que estava escondido à vista de todos. O segredo que milhares buscam, mas poucos encontram. Não porque é difícil, mas porque é simples demais. Tão simples que a mente complexa não aceita. Tão direto que o ego busca complicar. Tão óbvio que a maioria passa batido. Mas você não passou. Você encontrou. Você compreendeu. Você sabe. E agora que você sabe, você não pode mais não saber. Não pode mais voltar à ignorância anterior. Não pode mais viver como se fosse vítima. Você despertou. E despertar é irreversível. Você pode esquecer temporariamente. Pode se distrair ocasionalmente. Pode cair no velho padrão frequentemente. Mas você sempre vai lembrar. Sempre vai retornar. Sempre vai reconhecer. Porque a verdade, uma vez vista, não pode ser não vista. O poder, uma vez reconhecido, não pode ser desconhecido. A lei, uma vez compreendida, não pode ser incompreendida. Então relaxe nesse saber. Descanse nessa verdade. Confie nessa lei. E viva. Viva plenamente. Viva conscientemente. Viva intencionalmente. Não esperando a manifestação para então viver, mas vivendo agora e permitindo que a manifestação confirme seu viver, não aguardando a mudança externa para então mudar internamente. Mas mudando internamente agora e observando a mudança externa seguir inevitavelmente, não adiando sua felicidade até que as circunstâncias melhorem, mas sendo feliz agora e assistindo as circunstâncias melhorarem naturalmente, porque você finalmente entendeu a ordem. Primeiro interno, depois externo, primeiro consciência, depois circunstância, primeiro estado, depois forma, sempre nessa ordem, nunca invertida. E quando você vive dessa ordem, quando você respeita essa sequência, quando você honra essa lei, a vida se torna fácil, não sem desafios, mas sem luta, não sem obstáculos, mas sem resistência, não sem jornada, mas sem guerra, porque você não está mais lutando contra a realidade. Você está criando a realidade. Não está mais resistindo ao que é. Você está assumindo o que será. Não está mais em guerra com as circunstâncias. Você está em paz com a consciência. E dessa paz, tudo nasce. Toda manifestação, toda transformação, toda realização, não através da guerra, mas através da paz, não através da luta, mas através do relaxamento, não através da tensão, mas através da certeza interior que você agora compreende, habita e vive. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se ela despertou uma lembrança antiga de quem você realmente é, então deixe sua marca aqui. Curta este vídeo como um voto de que você escolhe a nova consciência. Comente abaixo uma palavra que resuma seu maior desejo, não para pedir ao universo, mas para declarar ao universo, e compartilhe essa verdade com alguém que ainda luta quando poderia estar descansando. Porque quando você compartilha conhecimento, você solidifica a compreensão. E quando você ajuda outro a despertar, você aprofunda seu próprio despertar. E se inscreva neste canal, porque há muito mais verdade a ser revelada. Muitos mais segredos a serem desvendados. Muitas mais leis a serem compreendidas. E juntos, como consciências despertas, podemos lembrar o mundo de quem ele realmente é. Um espelho, um reflexo, uma manifestação infinita da única coisa que sempre existiu, consciência criativa relaxada na certeza de seu próprio poder.